Hoje eu tô almoçando e pinta no meu WhatsApp a notícia do Igor Sedano. Charles se lesiona gravemente, praticamente a informação de que está fora do Paulistão. Confesso, demorei para digerir meu almoço, porque além de admirar o futebol do Charles, ele é um grande amigo que eu tenho. Eu torço demais. E aí, mais ainda. Speedy Charles. Hoje ele é imprescindível no ataque da Inter. Os caras mais legais que eu conheço no futebol é o Charles. Então me causou uma tristeza tão grande. E o Igor, que é o pai da criança, né? O pai da informação. Bom, primeiro eu gostaria de saber como é que você ficou sabendo, né, Igor, dessa informação, porque hoje tá difícil. A gente tem informação da Inter. A gente entende, por conta da pandemia, tempo, né? Você não consegue acompanhar treino, mas seria interessante se tivesse um boletim. Por exemplo, que o Rueda fizesse um boletim. Olha, a Inter treinou hoje em 2 períodos. Olha, o Ferrugem não treinou porque está com dor no tornozelo. O Charles ficou na banheira, não treinou. A expectativa é que amanhã o Renan Fonseca treine. Sabe, um boletim assim, para que a gente pudesse informar o torcedor. Mas hoje a gente não tem bolhufas de informação da Inter. Não é hoje. A gente não tem informação. Desde o tempo do Elano, ponto. A gente não tem informação. Desde quando o Elano foi contratado pela Inter, a gente passou a não ter mais aquela liberdade que a gente tinha, de poder bater papo com o jogador ali no estacionamento, você poder frequentar, obviamente, os andares do Limeirão. Hoje é tudo restrito. A gente até pode entender, mas não concorda. Mas tudo bem, isso é de cada um. Só que poderia ter um boletim. E o Rueda é muito competente para poder fazer isso. Um grande profissional. Gosto muito do Rueda. Acho um assessor de imprensa muito bom. Pegou a veia ali do João Vitor, que também era um grande assessor. Mas poderia sim ter um boletim diário da Inter para que a gente pudesse informar. Porque nós não temos informação nenhuma. Sim, não, mas sabe o que acontece? Eu vejo com o seguinte lado, eu vejo quando você passa informação e quando não. Quando você passa, eu vejo que a coisa fica mais fácil para o seu trabalho. Eu não estou dizendo para você passar tudo. Eu sei que tem muita coisa que tem que ter o seu certo sigilo, principalmente quando você está treinando taticamente, você quer surpreender o adversário. Eu entendo perfeitamente, porque eu já vivi esse lado, tá? Mas tem informações, Edmar, que você tem que passar, porque lá na frente você vai se isentar de um monte de acusação. Porque quando você omite informação, né, que você não passa, lá na frente você está sujeito depois alguém te questionar. Porque se você tivesse passado essa informação, existiria um debate, alguém colocaria posicionamentos, porque o time, Edmar, ele não é de um grupo, ele não é hoje do corpo diretivo da Inter, o time é é dos torcedores. E o torcedor, eu acho que é o principal a saber. E como eu disse, eu sei perfeitamente que tem informação que você não deve passar, né? Mas tem muita coisa que a gente vê a necessidade, né, de o torcedor ter informação, porque você percebe que a gente vem fazendo programa diário e os torcedores, né, que acompanham a Internacional ficam fazendo pergunta pra gente, né, para que ele possa acompanhar o time dele. É difícil você chegar em véspera de uma competição, como aconteceu com a gente, e eu falei para você que eu fui vítima disso até. Eu estou colocando como vítima, Edmar, porque eu criei uma expectativa muito grande por tudo que foi feito, né, da forma como aconteceu, e na prática ela não foi realidade, né? Eu acho que com o mesmo pensamento meu veio muito torcedor. No caso, veio o jogador aqui e falou que a Internacional seria praticamente um trampolim para ele voltar para as principais equipes. Rondinelli. O próprio Carpini veio aqui e falou que ia jogar em cima de qualquer equipe com a posse de bola, independente de quem fosse. Tudo isso vai criando expectativa, né? E a gente não vê os jogos. Porque se você vê, Edmar, é lógico, não que eu esteja questionando o pensamento do Carpini e do Rondinelli, não. É muito bom você ter um treinador, um jogador motivado, né? Falando de forma positiva, de querer algo lá acima. Mas a gente vê o que está acontecendo num treino, né? Porque você vai passar informação. O torcedor vai ver, Edmar, e ele vai acabar até compreendendo o que está acontecendo. Agora, é difícil você chegar aqui, vem o Edmar aqui e fala 1 milhão de coisas que vai ser a nossa transmissão. Que é com isso, com aquilo, com não sei o quê. Cria expectativa de quem vai assistir.
Aí chega na hora, puxa, o negócio está com delay. Sim. Estou dando um exemplo Sem bem dúvida. rústico. Então, tinha aquela expectativa que foi criada por tudo que você falou, na realidade não é. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que deveria ser, eu não vou dizer nem botar em transparência, que não é essa a palavra, porque ninguém está escondendo nada. Eu vejo dessa forma. Mas eu acho que tem muita coisa que deveria passar, algumas informações, né, para que o próprio torcedor, não é gente não, porque quem pergunta são os torcedores, para saber como que está andando o time dele. Veja bem, sobre um grupo de WhatsApp que a Inter criou para divulgar essas informações, por exemplo, todos os jogos treinos foram divulgados neste grupo. Só o primeiro contra o Cabo Variano que não. Isso. Todos os reforços foram colocados neste grupo e com fotos. Sim. E isso ajudou muito o trabalho da imprensa. Só que o que eu volto a reforçar é aquele boletinzinho que talvez não tenha tanta importância para a Inter, mas que para o torcedor tem. Quem não treinou, quem pode treinar amanhã, quem tem 2 cartões, sabe? Algo desse tipo. Pô, a Inter pensa num zagueiro, a Inter pensa no meia. Mas é pela isso eu situação cobro da Inter, Edmar, mensalmente, eu cobro. Mas pela situação da Inter, se ela estivesse vivendo um momento diferente, uma pontuação maior, é lógico que o torcedor aceita mais coisa, né, Edmar? Sem dúvida. E ele fica, pelo menos, ele fica menos preocupado. Sim. A grande maioria fez a mesma pergunta, Edmar. Qual que era a pergunta? Quando voltaria Renan Fonseca e Ferrugem? Porque o time não está ganhando. O tempo todo perguntando. E você não pode passar informação porque você não tem. Agora, veja bem, eu não estou colocando a culpa, Edmar, totalmente na parte de quem passa a informação da Inter. A gente não está colocando culpa em ninguém. Não, a gente está exatamente. sugerindo. É diferente de apontar o dedo, criticar. Não, é uma postura da Inter, a gente respeita. Sim. A gente está dando só uma sugestão, que seria bacana um boletim diário da Inter. Pode sair 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, 7 da noite, mas saia. Não, eu estou dizendo até, essa sugestão é para que lá na frente você não seja apontado. Porque quando você assume sozinho a responsabilidade, Mar, se for bom, vou bater palma do mesmo jeito. Agora, se não for, o dedo vai em cima de você. Então, em cima disso, hoje o Igor Sedano ficou sabendo da lesão do Charles, não pela Inter. Tanto que ele consultou a Internacional. Explica como é que foi, Igor. Não, exatamente. Só para a gente entrar nisso. Essa pergunta como é que você soube? Então, Edmar, antes de ontem, um amigo nosso lá do Pará, o Magno Fernandes, é um dos principais setoristas do Remo. Como há esse interesse ainda do Remo no Charles para o segundo semestre, a gente fala para a Série B, ele entrou em contato comigo. Igor, você está sabendo sobre alguma possível lesão do Charles? Falei, não estou sabendo. Entrei em contato primeiro com o Lucas, ele falou que ia checar, depois entrei em contato com a assessoria... Lucas, o presidente da Inter, Lucas D'André. Entrei em contato com a assessoria da Inter, que é o correto. O Rueda me respondeu hoje pela manhã, informou que o atacante Charles está no departamento médico, mas que a comissão técnica da Inter não informa antes de um exame concreto, antes de uma concretização da lesão, sobre a lesão, o que perfeito. Ela é. Não, até aí perfeito. Até aí perfeito. Porém, aí as fontes nossas, né, até recebi áudios do pessoal lá do Remo, do Pará, confirmou que o Charles sentiu essa lesão, teve essa lesão, pediu exames na Internacional, fez exames na Internacional e comunicou o departamento médico do Remo sobre essa lesão por conta do interesse nele na Série B. É o que o profissionalismo pede, né? Eu me lesionei, então vou informar o time que me quer. Para ele informar o Remo, porque a lesão é grave. Ninguém informa um clube e atrapalha todos os planos do segundo semestre se é uma lesão comum. Então pode ter sido um rompimento de ligamento cruzado. Pode ter sido não, é um rompimento, isso aí já... Ele rompeu o ligamento cruzado. Confirmado por quem? Pelo médico do Remo. O médico do Remo, então, não foi a Inter que... Não, ligamento colateral medial. Então agora só uma vírgula, Edmar. Então aí a Inter omitiu. Como que o departamento médico do Remo, que nem aqui está sabendo do acontecido? Porque o próprio Charles alguém informou. Tem o resultado e informou o Remo. Então já não bate com essa informação do Igor, que ainda estava fazendo exames. É isso que nós estamos querendo chegar. A Inter já tem a resposta de que o Charles rompeu o ligamento colateral medial. Não é uma lesão muito grave. É não o do lado do joelho, não é o cruzado. Não precisa de cirurgia.
a tendência, dependendo da gravidade, isso no áudio do médico fala isso daí. Em média, dependendo do grau da lesão... Ele rompeu ou ele já vinha com esse problema? Não, ele rompeu. O que ele explicou em 3 formas. Quando o Charles estava lá no Remo, eles faziam um chamado aquecimento pré-jogo para o Charles, específico para ele, porque ele já tinha um probleminha no joelho. Por isso que ele foi vetado na contratação do Botafogo de Ribeirão. Aí que eu tô. Essa é a minha pergunta. Ele já tinha esse probleminha. Se ele já tinha esse problema de ruptura ou de afrouxamento do ligamento. Pode ser afrouxamento e agora rompeu. E agora rompeu. Eu acho que ele tinha afrouxamento, tanto que ele foi vetado para ir para o Botafogo de Ribeirão Preto para jogar a Série B. Ele jogaria a Série B no ano passado. Sim, não passou Botafogo. Nos exames. Não passou nos exames, voltou para a Inter e daí ele foi para o Remo. E o Remo fez todo um trabalho de fortalecimento. Tanto é que ele até demorou para estrear no Remo. Perfeitamente. Tá então tudo se encaixando. Ele tinha esse problema já. Então o Remo, como gosta do Charles, fazia um tratamento específico para ele. Pode ser, não sei, não vou julgar aqui o trabalho dos fisioterapeutas e médicos da Internacional. Pode ser que esse trabalho na Inter não tenha sido intensificado nos últimos dias por conta da paralisação. Então, às vezes, uma puxada a mais, um treino, algo assim, numa pisada mais forte, acabou rompendo. Aí, o grau da lesão, a recuperação é de 3 a 6 semanas. E não precisa. Semanas. Isso, não precisa de então ele pode jogar a Série B. Não, se for ruptura, ele não joga mais na Inter. Não, então, é isso que é a manchete nossa. Ele não pode jogar o Paulistão. Ele não jogaria mais o Paulistão. Ruptura não vai dar tempo. De ligamento, mesmo que não tenha cirurgia, mas não dá tempo hábil para ele jogar o Campeonato Paulista. Tatinha, a Inter tem uma ficha. E pelo que a gente apurou e... Mas eu acho, Edmar, não vamos precipitar na avaliação. Vamos esperar. Sim. Uma nota oficial da Internacional. Porque já temos a do médico do Remo, de que houve a ruptura. Agora tem que ter a confirmação da Inter. Eu acho que a principal, certeza. A principal tem que ser da Inter. Concordo. Ele está aqui, os médicos são daqui, a avaliação é aqui. Então quem tem que mostrar esse pronunciamento para a gente avaliar depois é a Internacional. Concordo. De forma prematura, que a gente está dizendo, por informações, né, vinda lá da parte clínica do Remo. Se for realmente isso que aconteceu, o Charles não joga mais pela Internacional. Em cima disso, o Charles que tem 45 jogos pela Inter e 12 gols marcados. A diretoria da Inter não pensava em gastar esta última ficha. A Inter inscreveu 25 jogadores, pode inscrever 26. Só se fosse algo excepcional, pelas informações que eu obtive dentro da Internacional. A não ser que pintasse um negócio da China para a Inter. Mas agora eu vejo a necessidade da Inter trazer um atacante. O contrato do Charles com a Inter iria até dia 2 de maio. O final do Paulistão é 23 de maio. Provavelmente se a Inter passasse por alguma fase ou disputasse algum campeonato paralelo, tipo um troféu do interior, ou passasse para a próxima fase, esse contrato do Charles seria estendido até o último jogo da Inter no Paulistão. Sim. E depois ele iria para onde ele quisesse. Tatinha, olha, a Inter tem que contratar. A Inter ficou, Edmar, praticamente muito reduzido. Se falando de jogadores de frente, né? E o Charles era um jogador imprescindível porque a Internacional não tem jogadores. Eu não vejo substituto para o Charles. Nesse elenco da Inter, pode aparecer alguém lá e arrebentar e queimar minha língua, mas eu não vejo. Entendeu? Jogador com as características dele. E nem tem, se você parar para pensar, hein? Difícil. Você tem o Roger, você tem o Lucas Batatinha. Felipe Saraiva, vai ser o Felipe Saraiva. E o Lucas Batatinha junto. Por isso que eu estou dizendo que eu não tem. Vejo. A Inter precisa de um outro atacante. E outra, não adianta chegar para compor elenco. Se improvisar tem o Jardson, tem que ser o cara para jogar. Tem que ser o pica da galáxia. Chega e contrata um cara de ponta. Não, tem que contratar jogador para ser titular. Você tem que trazer um jogador diferenciado. Tipo, o Janderson, que era do Corinthians, está no Atlético de Goiás. Sabe, jogador que chega para resolver. Sim. Mas que falta, hein? Que notícia ruim hoje, hein? Triste. Horrível para Internacional. Bom, vamos com o TV Paulo. São 19 horas e 43 minutos. Boa recuperação para o querido Speedy Charles, nosso grande amigo Speedy Charles. A gente tem um carinho enorme por esse atacante. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Ele vai voltar o quanto antes, porque olha, uma lesão de joelho em jogador atrapalha demais. Agora, tem outro porém, viu, Dimar? Se for uma lesão que ele já tinha, né, que ele já vinha com esse problema, eu acho que aí eu até vejo possibilidade dele voltar. Porque é questões de fortalecimento e fazer um tratamento ali para diminuir a inflamação, entendeu? Dá para jogar, né? Vai ser um sacrifício também. Não vai dizer que ele vai voltar recuperado, vai não ser um sacrifício. Agora, se for uma lesão nova, aí eu vejo muita dificuldade dele voltar.